por motivos jornalísticos, a falar do caso de polícia, que é o Corinthians, caso de polícia, caso de expropriação indébita, clássico de... É tudo, não é pouca coisa. Primeiro, vocês souberam em primeira mão, no nosso Deb Todo Dia nas redes sociais, que ontem à noite... Peraí, cadê? Não é isso, não é isso, não é isso. É isso aqui, ó. Que ontem à noite, achei, ó, vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Não? Já apareceu ou não? Não, para mim já não. Peraí. Aqui, ó. Papelzinho. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Assinado por 5 promotores do GAECO, que é o grupo especial do Ministério Público que combate o crime organizado. Juliano Carvalho Atoge, Fábio Ramazzi Bechara, Eduardo Augusto Veloso, Carlos Bruno Gaia e Danilo Orlando Pugliese, promotores de justiça, foi oferecida a denúncia contra 6 pessoas no caso Corinthians vai de bet. 4 ligados ao Corinthians, sendo que o Cassundé nunca teve cargo, mas trabalhou na campanha do Augusto Melo na comunicação, e mais 2 pessoas envolvidas em empresas de agenciadores de jogadores, para onde o dinheiro desviado do Corinthians foi parar. No total, o Ministério Público, com provas, e são 43 páginas de papelzinho, indica que havia a intenção de subtrair dos cofres do Corinthians, via isso, 25 milhões. E que, além disso, o prejuízo ao Corinthians acabou sendo de mais 40 milhões, porque o Corinthians perdeu 1 milhão e 400 que, de fato, foram desviados, e mais 38 milhões que tem que pagar como rescisão da PixBet para assinar com a Vai de Bet. Eu peguei alguns trechos da denúncia oferecida ontem à juíza, que tem até 10 dias para se manifestar, e tudo que eu falar a partir de agora, Piperno, está entre aspas, tá bom? Não é a Marília Ruiz que está falando, é o Ministério Público de São Paulo. Tanto Augusto Melo, como Marcelo Mariano, como Sérgio Moura, esses 3 ex-dirigentes do Corinthians, como Alex Cassundé, foram indiciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa com agravantes. Então, por conta disso, o Ministério Público diz que não oferece acordo para nenhum dos 3 de substituição de pena, porque a mínima pena calculada para os crimes que eles estão indiciados, mesmo que seja só de um deles, é de 4 anos de reclusão. Então, não tem acordo com o Ministério Público para substituição de pena nesse momento. Os outros 2 empresários que também tiveram denúncias envolvidas estão ligados àquela UJ Sports, para onde o dinheiro foi desviado. E, durante a investigação, foi descoberto que esta empresa ajudou a financiar a campanha do Augusto Melo. Portanto, segundo denúncia do Ministério Público, está provado, segundo tudo está escrito na denúncia, que o dinheiro desviado do Corinthians ajudaria a pagar a dívida de campanha, além de ir para os bolsos dos dirigentes. Diz textualmente a denúncia o seguinte: Augusto Melo, eu vou só diminuir os nomes, Augusto Melo, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano, de forma estável e para fins específicos de cometer crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e de capitais, lesaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. A prática adotada no contrato da Vai de Bet, logo no início do mandato de Augusto Melo, demonstrou o que seria o modo de atuação dos denunciados, ou seja, celebração de contratos de alto valor com a marca do Corinthians, para, em seguida, inserir a figura simulada de um intermediador, que não fosse uma pessoa conhecida, mas que possuísse vínculos com os denunciados, dissipando, na sequência, pagamentos feitos a esse falso representante como forma de arcar com os prejuízos e dívidas assumidas na campanha de Augusto Melo, e, posteriormente, permitir que os denunciados enriquecessem às custas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou continuar. Tem bastante
Em síntese, vou sintetizar uma parte. Comprovou-se que os denunciados se associaram, Augusto Melo, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano, por meio dos cargos que ocupavam no Esporte Clube Corinthians Paulista, para inserirem, mediante fraude, um falso intermediário que possibilitaria a execução dos crimes a que se destinava a Associação Corinthians na vigência dos 36 meses do seu mandato. Continua. Para a prática do crime de furto qualificado, o denunciado Augusto Pereira de Mello, Marcelo Mariano, valeram-se das suas condições de dirigentes do Corinthians, agindo com abuso de confiança, permitindo, por conta de suas posições, uma série de irregularidades que evidenciaram a fragilidade das práticas administrativas tomadas, chamaram ainda o crime de mal feito, não submetendo o contrato ao compliance e deixando de exigir documentos essenciais para garantir a segurança e transparência do acordo. Uma vez consumado o furto para a associação criminosa, o grupo passou a promover atos de lavagem de dinheiro. Então, o furto é passar 1.400.000, a primeira parcela, para o Alex Cassundé. A partir daí começa a lavagem de dinheiro, porque o dinheiro do Cassundé foi para a Newway, da Newway para a Wave, que são as empresas que são de fachada e no nome de laranjas, e a partir dessas duas chegou na conta da UJ Sports, com quem o Augusto Melo fez acordos durante a sua campanha. Esses acordos foram durante a instrução do processo, durante a investigação do inquérito policial, foram denunciadas primeiro por um ex-dirigente do Corinthians, Rubens Gomes, e depois comprovadas por outras trocas de mensagens, sigilo telefônico que foi descoberto por conta das dívidas de campanha. Da lavagem de dinheiro, Augusto Melo, todos eles dissimularam reiteradamente, mediante sucessivas transferências financeiras de empresas de fachada, a origem e a propriedade de valores provenientes dos crimes de associação criminosa e furto. Papelzinho. Aí eles contam aqui na denúncia para a juíza como o dinheiro chegou ao J Sport. O capital furtado não encontrou destino segundo a conclusão da denúncia aqui. O dinheiro furtado do Corinthians não chegou ao J Futebol Talento à toa. A UJ Futebol Talento recebeu esses valores como retribuição a compromissos financeiros pendentes assumidos por Augusto Melo e demais integrantes da associação criminosa, composta por esses. Importante destacar que milhares de operações financeiras foram realizadas por essa Wave. Essa Wave é a tal da empresa de fachada também usada pelo PCC para lavar dinheiro. Pela Wave, no ano passado, foram feitas milhares de transações financeiras. 3 delas saíram da Newway, que foi a empresa para quem o Corinthians pagou, da rede social para a Newway, da Newway para a Wave, e da Wave, todas elas para o J Talent People, todas. E dá o valor total, do 1.400.000. Não é curioso? É curioso. É uma coincidência, Piper. Bom, toda a trama, vou terminar agora, toda a trama criminosa aqui narrada gerou um prejuízo que ultrapassa 40 milhões de reais. Para tanto, somam-se os valores subtraídos, furtados, com o valor da rescisão da antiga patrocinadora. De início, por meio de contrato, o Corinthians já passou 1.400.000 para a rede social e, por causa disso, teve que pagar 38.892.857 reais à Pixbet. Foram denunciados Augusto Melo, Marcelo Mariano e Alex Cassundé, incurstos nos artigos 288, 155 e 69 do Código Penal. Vou ler aqui sobre o que se trata. Associação de 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crime, reclusão de 1 a 3 anos. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia ou móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena de reclusão aumenta de 2 a 8 anos se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude e destreza, que é o que o Ministério Público pede. Também estão incluídos na Lei 9.603 de lavagem de capitais, uma lei nova, mais nova que o Código Penal, e também foram colocados aqui. Muito bem. Quando o agente, mediante a mais de uma ação e omissão, pratica 2 ou mais crimes, que é o caso aqui,
idênticos ou não, aplicam cumulativamente as penas previstas de liberdade. É por isso que, somadas as penas, dão mais de 4 anos e o Ministério Público não oferece acordo para nenhum desses. Além de pedir a prisão e a condenação por isso, o Ministério Público requer que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização ao Corinthians de valor mínimo de 40 milhões de reais, a ser estabelecido para a juíza. E, além disso, já requer imediatamente o sequestro de bens, não só desses 6 indiciados, como de empresas que passaram pelos crimes aqui indicados. A denúncia foi entregue ontem, como a gente contou aqui que estava prestes a acontecer. Os indiciados têm 10 dias para responder e a juíza depois decidir se aceita ou não a denúncia. É isso, Piper. Bom, a única coisa que me surpreende nisso tudo, né, e a gente, nesses últimos meses, tem de forma recorrente tratado dessas questões policiais envolvendo o Corinthians, é como essa quadrilha que tentou se apossar do Corinthians e usou, né, de forma fraudulenta o nome do Corinthians, em tão pouco tempo conseguiu produzir, no mínimo, tantas fortes suspeitas de crimes e conexões, né, com os bandos organizados por aí. Porque, veja, a gente está falando de um grupo que não ficou nem 1 ano e meio à frente do Corinthians, porque essas pessoas elas foram afastadas rapidamente, né? Agora, enfim, no início de junho, né? Final de maio, início de junho. Então, em tão pouco tempo, esses caras conseguiram estabelecer e expandir essa teia criminosa por tantos tentáculos usando o nome do Corinthians. Essa velocidade, para mim, foi espantosa. É a única coisa que me surpreende, porque desde o começo, desde que apareceu a história envolvendo a coitada lá da dona Edna, é óbvio que as digitais criminosas foram colocadas nessa história imunda, né? E isso, para mim e para muita gente, ficou muito claro a ponto do Ministério Público também rapidamente ter, enfim, produzido esse vasto material probatório aí contra a antiga gestão do Corinthians.